Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 12 de abril. Vamos então de destaques. Polícia Federal começa a ouvir hoje depoimentos de militares sobre os ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Ministério da Justiça libera 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar a segurança nas escolas. Nos destaques internacionais, 30 atiradores matam 9 pessoas em Porto, no norte do Equador. E a gente fala sobre a jovem que teve uma reação alérgica ao inalar pimenta. O caso acende um alerta para alergias que podem surgir em qualquer momento da vida. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Polícia Federal ouve hoje o depoimento de militares sobre ataques de radicais do dia 8 de janeiro. A investigação apura a suposta participação ou omissão nas depredações das sedes dos três poderes. Vamos conferir. Cerca de 80 militares das Forças Armadas e Gabinete de Segurança Institucional devem prestar depoimentos sobre os atos extremistas do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que cabe à corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos. Vídeos feitos durante os ataques às sedes dos três poderes em Brasília mostram que militares do Exército Brasileiro dificultaram a ação da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro também abriu investigação sobre a participação ou possível omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos. O Supremo Tribunal Federal também já marcou para a próxima semana o início do julgamento de 100 pessoas denunciadas pelo envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O julgamento deve acontecer no plenário virtual até o dia 24. Os casos julgados são referentes aos primeiros suspeitos denunciados pela Procuradoria-Geral da República em janeiro e fevereiro, ao participarem da invasão e depredação das sedes dos três poderes. Conforme levantamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, dos 1.400 presos pelos ataques, 294 permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações. E o presidente Lula pisa hoje em terras chinesas. Ele embarcou na manhã de terça-feira acompanhado por uma comitiva de 40 pessoas, de mais de 40 pessoas. Lembrando que essa viagem estava marcada para o final de março, mas em função de uma pneumonia leve, ele foi obrigado a adiar. E a expectativa é grande, já que a China é o país que mais consome produtos brasileiros. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve desembarcar na China na quarta-feira e começa a agenda de compromissos oficiais no dia seguinte. Na quinta-feira, pela manhã, Lula participa da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco do Desenvolvimento, o Banco de Fomento do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, haverá um encontro com empresários e à noite Lula embarca para Pequim, onde se encontrará com Xi Jinping. O presidente do Brasil e o presidente chinês devem assinar acordos bilaterais. Depois será realizada a troca de presentes, a foto oficial e um jantar de autoridades. A comitiva presidencial é composta por parlamentares e ministros. Entre os presentes estão Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações, além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a primeira-dama, Janja. Essa viagem é importante para o Brasil porque a China é o maior parceiro comercial do nosso país desde 2009. Só no ano passado, a China importou mais de 89 milhões de dólares em produtos brasileiros. A viagem de Lula para a China estava marcada para o fim do mês passado,
mas teve que ser adiada em função de um quadro de pneumonia. Antes de embarcar para a China na manhã desta terça-feira, o presidente da República, Lula, passou o cargo para o vice, Geraldo Alckmin, que seguirá despachando no Palácio do Planalto ao longo desta semana. Na volta da viagem à China, a comitiva presidencial fará um pouso em Abu Dhabi no próximo sábado para uma visita oficial. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E mudando de assunto, o Ministério da Justiça liberou 150 milhões de reais para ampliar as rondas e melhorar a segurança nas escolas. Os recursos também vão atender ações a serem implantadas contra os ataques violentos em instituições de ensino. O governo anunciou a liberação de recursos depois do ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo da medida é fortalecer os órgãos de segurança pública para atuar nas escolas, com ações preventivas e patrulhamento, além do monitoramento e investigação de possíveis crimes, incluindo na internet. Pelo edital, o governo vai receber projetos de secretarias de segurança pública de estados e municípios, e os recursos vão ser repassados para as propostas de ações de enfrentamento à violência que forem aprovadas. Os órgãos públicos podem enviar propostas para o governo, como a criação ou fortalecimento de patrulhas e rondas escolares, capacitação na prevenção em segurança, ações de prevenção e monitoramento de ameaças e enfrentamento aos crimes cibernéticos, além de ações educativas e culturais com foco em prevenção às violências no ambiente escolar. O resultado dos projetos contemplados devem ser divulgados até o fim de maio. Municípios que tiverem propostas aprovadas pelo Ministério da Justiça vão receber entre 100 mil e R$1 milhão. Os estados e o Distrito Federal devem receber de 500 mil a 3 milhões de reais. Os recursos para bancar os projetos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aí a jogadora de vôlei, Sandra Matias Correia de Sá, está sendo acusada de injúria racial e agressão após atacar um grupo de entregadores de aplicativo no último domingo em São Conrado, bairro Nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Sandra aparece agredindo Max Ângelo dos Santos. O trabalhador estava com outros entregadores em uma escada na calçada de uma das ruas de São Conrado, quando, segundo ele, a mulher foi em direção deles, cuspiu no chão e continuou caminhando. A ex-jogadora de vôlei retornou e começou a arrumar problema com uma menina que também trabalha como entregadora, de acordo com relatos em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo. Só que Sandra já tem passagem pela polícia por furto de energia elétrica no Leblon, onde mantém uma escola de vôlei de praia, e outro por injúria e ameaça. Ainda segundo Max, enquanto ela agredia uma das entregadoras, disse: "Você não está na favela, você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz." A entregadora atacada contou que a mulher a chamou de lixo e favelada e a chamou para a briga. Em seguida, Sandra avançou sobre Max, o agredindo com socos e chutes. Depois, ela retirou a coleira do cachorro e o chicoteou. No relato de Max, ele disse que a ex-jogadora o tratou como se ele fosse escravo. Indignado, ele disse que isso não pode acontecer, que não tem como aceitar uma situação como essa. Max é morador da Rocinha e trabalha há 1 ano e meio em ocupações informais, desde que perdeu o emprego de carteira assinada. Depois das agressões, prestou depoimento à polícia e passou por exames no Instituto Médico Legal. Sandra Matias Correia de Sá ainda não se pronunciou sobre as acusações. É realmente lamentável uma situação como essa, que as autoridades tomem as medidas necessárias para evitar que episódios como esse voltem a acontecer. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. A chuva dá uma trégua no Nordeste e o calor aparece no Sudeste e Sul. Inclusive, Porto Alegre será a capital mais quente hoje pelo 2º dia seguido.
Por lá, o calor continua com bastante força. E a previsão para o Sudeste não fica diferente, mesmo com as manhãs bem frias. A previsão é que o calor permaneça, inclusive há risco de temporais no extremo norte do estado de São Paulo. Vamos conferir agora, então, como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Brasília, no Distrito Federal. Amanhã, por lá, começou com 18 graus. Mas a previsão é que o dia seja de calor, com chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 27 graus. No sul do país, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como falamos, o dia será bem quente e também há chances de pancadas de chuva à noite. A máxima chega aos 33 graus, muito quente por lá. Para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui na região central. Olha só, o sol começa a aparecer, aquele sol já amarelado, aquele jogo de luz e sombra, um azul. E a expectativa é que o dia seja quente, apesar da manhã ter começado bem geladinha por aqui, com 17 graus. Mas a previsão é de que os termômetros alcancem os 28 graus e tem chances de chover na parte da tarde. Aliás, olha só, uma frente fria chega amanhã, então aproveite essa quarta-feira de tempo quente, porque a partir da quinta-feira as temperaturas devem cair um pouquinho. E veja a seguir, 30 atiradores matam 9 pessoas em Porto, no norte do Equador. E a gente fala também sobre a jovem que teve uma reação alérgica ao inalar pimenta. O caso acende um alerta para alergias que podem surgir em qualquer momento da vida. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Parlamentares chilenos aprovaram uma lei que reduz a jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. Vamos ver. A nova normativa será implementada gradualmente nos próximos 5 anos. O Chile se torna, depois de Equador e Venezuela, o terceiro país da América Latina com uma carga de trabalho de 40 horas semanais. Na Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica e México, por exemplo, são 48 horas semanais. A carga horária no Brasil é de 44 horas semanais. O projeto, que já havia sido votado no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados por 127 votos a favor, 14 contra e 3 abstenções. A nova lei, que deverá ser promulgada pelo presidente Gabriel Boric, será implementada de maneira gradual. No prazo de 1 ano, a jornada será de 44 horas. Diminuirá para 42 no terceiro ano de aplicação e para 40 horas após 5 anos. 30 atiradores mataram pelo menos 9 pessoas no norte do Equador. O caso aconteceu nesta terça-feira. Elas foram atacadas por cerca de 30 homens que chegaram em lanchas e automóveis a um porto de pescadores. O caso ocorreu na província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, informou o Ministério Público. O ministro do Interior, Juan Zapata, detalhou que o ataque ocorreu pela manhã em um porto de pescadores, onde havia entre 1.500 e 2.000 pessoas. Segundo o Ministério do Interior, o ataque ocorreu porque os pescadores preferiram a segurança de uma das quadrilhas organizadas e, em represália, um grupo rival abriu fogo. Localizado entre a Colômbia e o Peru, principais produtores de cocaína do mundo, o Equador enfrenta um aumento do narcotráfico e das mortes violentas. A taxa de homicídios no país quase dobrou no último ano, passando de 14 por 100 mil habitantes em 2021 para 25 em 2022. E olha só que curioso, a maneira como as pessoas digitam ou usam o mouse do computador pode ser um melhor indicador de estresse do que a frequência cardíaca. Essa é a conclusão de um estudo suíço, onde os cientistas pontuam que o método de detecção pode inclusive ajudar a prevenir o estresse crônico. Vamos ver. A maneira como as pessoas digitam e usam o mouse do computador pode dizer muito sobre o estresse no ambiente de trabalho. Foi o que afirmaram pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique nesta terça-feira, ao explicarem que usaram novos dados e aprendizado de máquina para desenvolver o novo modelo de identificação dos níveis de estresse. A pesquisa foi feita a partir da observação de 90 participantes em um laboratório. O grupo realizava tarefas de escritório próximas da realidade, como planejamento de compromissos ou registro e análise de dados. O
o comportamento das pessoas com o mouse e teclado era monitorado, assim como seus batimentos cardíacos. Periodicamente, os participantes eram questionados se sentiam estressados. Enquanto alguns foram autorizados a trabalhar sem serem perturbados, metade do grupo foi repetidamente interrompida com mensagens de bate-papo e também foi convidada a participar de uma entrevista de emprego. Os cientistas descobriram que as pessoas estressadas digitam e movem o mouse de maneira diferente das relaxadas. Os pesquisadores perceberam que as pessoas que se sentem estressadas no escritório cometem mais erros de digitação e fazem muitas pausas curtas, ao contrário das pessoas relaxadas, que fazem poucas pausas mais longas. Os especialistas dizem que há uma necessidade urgente de encontrar maneiras confiáveis de detectar o aumento do estresse no trabalho, destacando que 1 em cada 3 funcionários na Suíça sofre de estresse no trabalho. Um estudo mais completo, com dados de funcionários suíços que concordaram em usar um aplicativo para registrar seu comportamento com o mouse e o teclado e a frequência cardíaca, é aguardado até o final do ano. A reação alérgica de uma goiana de 25 anos a um tipo de pimenta acende um alerta. Alergias podem surgir a qualquer momento da vida e, se não tratada rapidamente, pode até levar à morte. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. A intenção era apenas sentir o perfume da pimenta durante um almoço em família. Só que o ato quase levou à morte a goiana Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos. Ela só sentiu o cheiro, viu a pimenta lá, achou bonito e todo mundo sentiu o aroma da pimenta. E ela só colocou e já imediatamente já correu para o banheiro para lavar o rosto e usar a bombinha. A mãe conta que a jovem tem asma severa. Na ocasião, enfrentava uma crise da doença e a pimenta piorou o quadro. E aí ela não aguentou, já teve que ir rápido para o hospital. No caminho ela deu 2 paradas. Então, no hospital, ela já chegou sem sinais vitais nenhum e levaram 8 minutos para voltar ela de novo, para reanimá-la. E aí já entubaram e daí começou tudo. Assim como a pimenta, são vários os alimentos que podem causar reações alérgicas em qualquer momento da vida. Isso acontece por mudanças na imunidade. E a gravidade do quadro vai depender da resposta do organismo de cada um. Uma vez identificada a alergia, a indicação é reduzir a 0 o consumo do alimento ou produto causador. Entre crianças, as reações alérgicas são geralmente causadas por leite, ovo e amendoim, fora as picadas de formigas. Já os adultos costumam sofrer reações após a ingestão de frutos do mar, além dos medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos. Então, muitas vezes o paciente vem ao meu consultório e fala: doutora, mas eu sempre tomei esse remédio. Pelo fato dele sempre tomar, um dia ele pode vir a desenvolver. Os sintomas, na maioria dos casos, ficam apenas nas manifestações cutâneas, como vermelhidão, coceira ou inchaço na pele. Pressão baixa, sonolência e desmaio também podem ocorrer. Dor na barriga, diarreia e vômito são outros sinais, assim como tosse, chiado no peito e falta de ar. A imunologista alerta que quem já tem foco de reação anafilática a alimentos ou remédios conhecidos precisa solicitar ao seu médico um plano de ação para possíveis reações, com indicação de antialérgicos e corticoides. A Thaís, por exemplo, tomava esse tipo de medicamento para asma, mas não foi suficiente. Ela teve um choque anafilático, que é a reação mais grave de uma reação alérgica, tá? Onde, que eu entendi, ela teve até um quadro de edema de glote, dificuldade para respirar, e essa dificuldade para respirar é que acabou fazendo com que ela tenha uma lesão cerebral. O caso aconteceu no último mês de fevereiro. Até aqui a batalha foi árdua, mas já com alguns resultados positivos. Uns dias para cá, ela expressou muitos movimentos. A perna, ela não mexia, ela começou a mexer. Os braços, ela consegue levantar os braços para cima. A deglutição dela tá ótima. Outra luta vencida pela família recentemente foi a transferência da moça para um hospital especializado em Goiânia. É porque é o lugar que pode salvar ela. E a luta continua pela saúde da moça, mãe de 2 meninas de 8 e 6 anos de idade,
e a sobrevivência da família, que agora depende somente da renda do pai da Thaís. Ela mesmo estando no hospital público, né, tendo pelo SUS, a gente gasta muito, 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 muito. É fralda, alguns lugares dá fralda, outros não. Então tem toda a higiene pessoal dela. Tem exames que eu já levei ela para fazer, que se precisar eu vou levar ela para fazer. Tem locomoção, como a gente não tem um carro para locomover com ela, a gente tem que pagar para locomover ela. Para ajudar no orçamento, a família abriu uma vaquinha na internet. Enquanto espera a solidariedade das pessoas, mantenha a esperança da recuperação da jovem. A gente não sabe, na verdade, como ela vai ficar. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas para Deus nada é impossível. E eu tenho que tentar. Eu vou tentar todas as possibilidades. Aqui está eu e meu esposo na luta. Ele cuida das meninas e eu cuido dela. E é assim que a gente está lutando. E ela vai melhorar sim. É importante ficar atento e observar os sinais do corpo e qualquer alteração, buscar a ajuda de um especialista. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!